Um dorama bom pra vista? Temos. E bastante, viu? Ô colírio. Olá, Huaranguizeiros de plantão! Ah, que desesperado, que vídeo esperado, né, nação? Eu sei que muitos e muitas de vocês me pediram muito, pra falar muito várias vezes esse vídeo, e sempre ficavam, tipo, me julgando, digamos assim, porque eu não tinha assistido o Hwarang, mas esse momento chegou. Então pode pegar a sua pipoca e sentar na frente desse vídeo, porque temos bastante o que falar. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar. Se você está tentando convencer algum amigo ou alguma amiga de assistir Hwarang, manda para ele, manda para ela, vai ser bem legal. Também vê se você está inscrito aqui do lado, aqui embaixo, assim, ó. Tem um sininho, tem uma inscrição, ativa seu sininho, se inscreve no canal. A gente tem vídeos novos todas as segundas e quintas e lives ao decorrer da semana. Uma que é fixa é a nossa live de cinema, que rola todo domingo às 11. Temos a live do Dorama Comentado, que rola às sextas às 8 da noite. E teremos uma live especial em breve sobre Was It Love. Mas o que é bom mesmo é falarmos de Hwarang, que é o vídeo do dia, né? Bom, esse dorama ele foi transmitido pela KBS 2 de 19 de dezembro de 2016 até 21 de fevereiro de 2017. E, teoricamente, era para ser um dorama de época. Ele é um dorama de época. Mas eu acredito, e pra mim, em alguns momentos, eu até, acho que antes de eu entrar já na resenha, vou sempre fazer aquela lembrança, tá? Duas, na verdade, em vez de uma. Esse vídeo, ele tem muito da minha percepção com o drama, da minha opinião, então da forma como eu interpretei a obra e como ela me atingiu. E a segunda coisa que eu preciso avisar é que esse vídeo vai ter spoiler, ou pode ter spoiler no meio do caminho. Hoje eu deixei a câmera aberta aqui, eu tenho algumas coisinhas roteirizadas, outras não. Então, se eu for falar de spoiler, eu sinalizo antes, tipo spoiler. E aí você já fica de olho. Se você ainda quer assistir ou se você não gosta de spoiler. Enfim, agora podemos começar. Por que que eu achei que ele é um dorama de época, mas não é um dorama de época? Porque ele, às vezes, é muito inovador. Ele, às vezes, é um... Como é que eu posso dizer? Um dorama de época atual, porque vocês teriam uma noção do porquê que eu tive essa interpretação. Logo no início, não é spoiler, eles estão, né, a gente tem a história do personagem do Park Seo-joon, que é o nosso Park São João, e ele tem um melhor amigo, e eles são da parte de fora de Silla. E aí lá, da parte de fora dos muros da central ali de Silla. E aí eles resolvem ir num bar ali, numa taberna. Beleza, tá na época de taberna. Mas quando eles chegam lá, gente, parece uma baladinha matinê, assim. Parece uma festa fantasia, não parece que é uma taberna. Então, alguns momentos, tanto de localização, quanto de fala e quanto de personagens, eu acho que eles quiseram modernizar a época. Eu acredito que isso tem um porém, isso tem um motivo, não tá ali à toa, e não é algo ruim. Eles quiseram fazer isso para deixar mais próximo do público, então, tipo, falas. Às vezes eu acho que eles não eram tão formais quanto a época pedia, então. Mas isso não menospreza a obra, é só um parênteses meu frente a tudo que a gente viu neste rolê. Bom, eu vou ler a sinopse. Caso você ainda não tenha visto o drama e tudo mais e queira saber um pouco mais, Hwarang se passa ali em há cerca de 1500 anos e conta a história de um jovem sem nome, conhecido como Cão-Pássaro, que vive além dos muros de Silla, que é um dos 3 reinos da Coreia. Eu acho que uma das coisas mais importantes de Hwarang, até já lendo a sinopse, já te falando sobre, é que Hwarang realmente existiu. Hwarang, ele é um termo para como se fosse uma tropa de elite do reino. E Silla é um dos 3 reinos da Coreia, né? Então é muito interessante você ver
sim, a história é representada e a história é contada pra gente. Não sei se foi desse jeito, óbvio, né? Porque eles demoram muito a lutar, demoram muito a se desenvolver, mas é interessante você ver parte da história da Coreia ali representada. Então, ele e seu amigo, o Mac Moon, eles moram fora de Silla e o Mac Moon, ele descobre que o pai dele mora em Silla. Mora dentro ali, o pai e a irmã. E ele quer reencontrar esses dois. Então ele resolve, ele e o personagem do Park Sung-joon, sem nome Cão Pássaro, eles atravessam, né? Eles pulam esse muro, a cena é ótima, inclusive, e vão ali tentar fazer esse encontro acontecer e ele voltar para sua família e eles viverem ali dentro de Silla. Acontece alguns infortúnios e aí o que acaba rolando é que o pai do Mac Moon pede para que o Cão-Pássaro acabe usando o nome, acabe meio que pegando aquela identidade dele. Não vou contar porque vocês vão assistir aí, quem não assistiu, e que ele acabe usando essa identidade dentro de Silla. E aí, né, muita confusão, muito auê acontece, muito romance, muita ação. Então, assim, é basicamente essa sinopse. Se eu ler realmente a sinopse, e eu acho que esse é um dos problemas também desse dorama, é que se você pegar a sinopse original, ela entrega muita coisa. E aí você já é bombardeado de spoiler logo na leitura. Então, assim, preferi tentar contextualizar de uma forma mais sulsa, contando que Hwarang é uma tropa de elite dos reinados ali da Coreia, principalmente do reinado de Silla. E aí, gente, eu tô pensando em pontos positivos e pontos negativos. Pontos negativos. Spoiler logo de cara quando você lê a sinopse. Essa sensação que eu tive um pouco de modernização de época. Uma outra coisa que me incomodou muito nesse dorama. Eu vou começar pelos negativos para depois exaltar os positivos. O fato deles estarem sempre com as mesmas roupas e com os mesmos cabelos. Eu quero entender, assim, e creio que é muito da época, mas, né, um exército com a mesma roupa, com a mesma farda, com o mesmo cabelo, mas incomoda às vezes, principalmente a gente que gosta de botar um apelido ou que não se prende tanto ao nome, né? Principalmente nos primeiros episódios, tá todo mundo muito igual. E aí você vê todo aquele batalhão muito parecido. E aí quando você vê eles separados, né, os atores separados sem a caracterização, você vê o quanto eles são diferentes, né? Então, palmas ao figurinista e toda a galera que fez essa caracterização, porque eles ficaram iguais. Mas isso dá uma incomodada no começo até você se identificar e entrar na história de um jeito que aí você começa a separar quem é quem ali. Eu acho que a história demorou um pouco para evoluir. A gente começa a evoluir, a se prender de fato com a história e com os personagens depois do episódio 10. Tanto que antes eu tive duas ligações assim que eu brinquei, quem acompanhou a maratona viu. Uma foi com a Mamusca, não sei aí quem assistiu essa novela, nem lembro direito de que novela que era, mas a gente tinha a Mamusca que tinha um harém de filhos ali, que os filhos eram lindos e que lutavam luta livre, se não me engano. Então eu fiquei muito com essa referência na cabeça e também eu senti um pouco que em alguns momentos beirava, gente, não me xingue, mas beirava uma malhação de época coreana, sabe? Malhação da época da academia, e que tinha até um enredo, e tinha uma história boa, mas que tinha aquela galera e que era um pouco voltado mais a, tipo, um programa que vinha da sessão da tarde, que tinha classificação livre. Então, assim, até a história da guerra, da ida da guerra, dos treinos e tudo mais se desenvolver, eu acho que demora. Tanto que pra mim 20 episódios é demais pra esse dorama. E aí você se prende do 10º até o final e aí a história fica realmente boa. Então, assim, pra mim esses foram os pontos negativos. E os pontos positivos são o elenco. A gente tem uma galera muito boa, né? A gente tem o que eu já falei aqui, o Park Sung-joon, né? Eu vou chamar ele pra sempre de Park Sung-joon. Gente, eu sei que é Park Sung-joon, mas depois de Town Class, eu só consigo ver ele vestidinho numa roupinha de flanela.
Era até uma das falas do nosso podcast essa semana que acabamos perdendo, mas a gente vai regravar. Aí temos Gohara, temos que tá maravilhosa. Às vezes eu acho que a personagem dela fica um pouco perdida no contexto de toda uma história que criaram pra ela. Talvez seja até um ponto um pouquinho negativo. Porque ora ela é historiadora, ora ela é costureira, ora ela é médica, mas ela não é médica. Então eu acho que esse contexto todo é muita coisa para um personagem só. E eles não conseguiram literalmente costurar muito bem. Então, hora você fica perdido, hora você vai para um lado, hora você vai para o outro. Mas a atriz faz o papel muito bem. E eu acho ela, às vezes, assim, algum olhar, algum trejeito da personagem, eu acho que até a Suzy poderia ter feito bem esse personagem. Assim, às vezes eu fico olhando e falo, nossa, a Suzy podia estar aqui. Mas é percepção minha, eu gosto muito da Gohara. Aí temos o Park Hyun-sik, temos o Min-ho, do SHINee, temos mais quem aqui? Eu peguei minha listinha para não esquecer, porque é muita gente boa. Temos o Do Jin-han, temos a Seo Yadi, que tá em Tudo Bem Não Ser Normal, né? Nossa bruxa trevosa. Tá fazendo ali uma personagem também bem trevosinha. Temos o Jo e o U. Temos o Vi, que pra mim é um ponto extremamente positivo. Eu fui assistir Hwarang com muito medo do que o Vi iria entregar, porque a gente sabe, né, que muitos das bandas de K-pop têm o seu ponto ali dentro da banda, que é o ator e que mexe com essa parte de atuação. E eu não tinha visto nada do Vi atuando, né? Eu já vi o Vi no cinema, mas em coisas do BTS, não em atuação. E eu fiquei muito feliz com a atuação dele, eu acho que ele fez o papel super bem, a ponto de eu querer ver mais da história, porque a história dele com a família e com o irmão é algo muito delicado, é algo muito interessante, né? E todo o desenrolar do personagem, assim, o Vi arrasou, apareceu pouco, mas pouco na minha percepção, né? Ele aparece muito lá pra frente. Eu brinquei que ele entra na hora da prova do líder, né? Porque parece uma prova do líder ali. Mas é muito interessante o desenrolar do personagem dele e a atuação dele. Espero que a Big Hit libere o Vi para fazer mais doramas, porque olha, bom ator o menino, gente. Gostei muito. Aí temos o Kim Hyun-jung, aqui a Kim Ji-soo, temos o Sung Dong-il, temos o Song Yang-kil, olha, assim, é uma galera gigante. Temos o nosso pai Jambalaya de Tom Clancy, ele tá aqui também. Então não foi a primeira atuação de Park Sang-joon com o Yoo Jae-myung, né? Não foi a primeira lá em Taon, foi aqui. Temos várias carinhas assim que né, nos chamam a atenção. Temos o principal de Mystic Pop-Up Bar, temos o ator que tá fazendo o diretor do hospital de Tudo Bem Não Ser Normal, que é o Kim Chang-young. Então, assim, tem um elenco brilhante, de uma atuação única, e eu acho que isso já faz um belo destaque ali. E é até interessante, por exemplo, você que tá vendo Tudo Bem Não Ser Normal, você revisitar a obra para ver a atuação da Bruxa Trevosa, ou também do médico. Então, assim, é bem legal você fazer esses comparativos. Eu, pelo menos, gosto muito, porque normalmente a gente vê um crescimento de atuação, né? Então, é bem interessante. Eu, olhando o elenco, acho que caberia de um jeito. Porque, pra mim, de galã, de opá, só faltou o do Han, mas que tem um dorama de época muito bom, que é Meu País, que está no Netflix, e Lee Min-ho, que o resto tá todo mundo ali. E aí é muito interessante de ver esse elenco trabalhando junto, fazendo essa troca de história junto. Eu gostei bastante. A história em si é muito boa quando ela desenvolve, então é outro ponto positivo. As cenas de luta, de treino também são muito boas.
E o contar, a forma de contar a história da própria Coreia é muito interessante. Eles também filmam em lugares históricos da Coreia, então às vezes aparece embaixo que, sei lá, a locação foi paga por X pessoa, ou tem alguns dizeres enquanto você assiste o dorama que fazem você entender que aquele lugar é histórico, é real pra eles, então isso também é muito interessante de acompanhar. É um dorama leve, gostoso, leve num sentido que você não vai ter. Você tem momentos de tensão, mas não é o dorama todo. Você tem humor, você tem romance. O romance também é muito bom. E os romances, né? Como decorrem os romances são muito bem feitos, muito bem colocados ali. Olha, gente, consegui fazer um vídeo sem dar muito spoiler. Ou acho que eu quase não dei spoiler. E aí fica o meu convite para você assistir Hwarang. Está no Viki. E é um dorama bem gostosinho. Não é o melhor dorama da vida. Eu sei que muitos de vocês gostam, mas pra mim ainda não é o melhor dorama. É um dorama muito gostoso. Vale assistir, vale dar atenção pra ele. Até porque ele é bem histórico e conta muita coisa importante pra gente que gosta da Coreia. E também pra gente que gosta desse monte de ator bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!